Na aula passada a gente criou um programinha para poder fazer o cálculo do raio, né? Eu vou fazer ele aqui rapidinho, só para eu ter ele aqui, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, sub calcula raio. Estou observando que quando eu criei um outro procedimento, ele já passou uma linha e fez a separação. Ou seja, eu nem precisei me preocupar com isso. Isso ele já resolveu para mim, tá certo? Relembrando novamente, como é que eu faço para declarar uma variável? Eu utilizo uma instrução chamada dim. Eu tenho que colocar o nome de uma variável, tá certo? Eu vou chamar de raio, tá? Vou chamar de raio. E eu tenho que dizer qual é o tipo dessa variável. Pergunto, essa variável raio vai ser de que tipo? Qual é o tipo de dados adequado para ele? Double. Por quê? Por quê? Porque tem número real. E o que é o número real? Fracionado. Todo número decimal que tem a fração, né? Ou seja, para ser mais, digamos, mais português o possível, né? Qualquer número que tenha números maior que zero depois da vírgula é um número fracionado. Para nós, é um número real. Tá certo? É um número real. Por isso que o raio ele tem que ser um número real. Real para nós, aqui no VBA, é o as double. Tá certo? É o double. Tá? Beleza, eu vou precisar de uma outra variável. Aliás, eu vou fazer o contrário. Apaguem aqui, só essa linha. Qual é a fórmula para calcular a área do círculo? Quem é que recebe isso aí? Quem é que recebe o resultado desse cálculo? Área. Área recebe o quê? Opa. O que mais? Vezes raio, vezes raio. Isso aqui, se eu fizer, já funciona. Tá? Só que aqui é claro que vai dar um número diferente, porque o meu raio está vazio. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A maioria de vocês vai ter dificuldade em saber quem são as variáveis. Tá? Então, uma das maneiras mais simples de você determinar quem são as variáveis no seu projeto é construir. E depois você vai sair marcando quem são as suas variáveis. Porque você já construiu elas, mas falta declarar, falta dizer quem são. Tá? Então, eu já criei aqui a minha fórmula. A minha fórmula é essa. Ó, cálculo da área do círculo. Confere? Que é o π vezes r, né? Ou π r ao quadrado. Isso aqui é o cálculo. A saída seria um debug print área. Certo? Que aí ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Ele vai mostrar nessa janelinha aqui. Só que está faltando algumas coisas aqui. O que é que está faltando? Está faltando eu dizer qual é o valor do raio, né? Eu não sei qual é o valor do raio. O raio aqui quanto é? É zero. O raio é zero. Beleza. Para dizer quanto é o valor do raio, a gente tem que inicializar a variável. Qual é a variável que eu tenho que inicializar? Raio. Quanto é raio?
Não sei, 20. Vocês estão entendendo aqui a lógica? Eu não comecei lá de cima, declarando variável, é isso, variável é aquilo. Eu já fui logo para o que interessa, que é o meu cálculo. E a partir do meu cálculo eu vou resolvendo as outras questões que vão aparecendo. Tá? Depois que eu construí o meu cálculo, a minha fórmula, eu vi que eu precisava exibir o resultado. Então está aqui, a saída. Debug print.área. Só que antes de eu executar, eu também observei que o meu raio é vazio. Eu não disse nada. Eu não disse qual é o valor. Então por isso que eu tive que inicializar a variável. Então eu tenho que dizer que raio recebe 20. 20 o quê? 20 centímetros, 20 metros, 20 milímetros, não interessa. É 20. Beleza. Vamos ver se desse jeito já funciona. Dá um F5 aí. Funciona? Funciona. Se já funcionou, tá de boa, tá? Mas dá para melhorar? Dá. Uma boa prática sempre é você declarar as variáveis. Agora eu pergunto, quais são as variáveis que eu usei nesse meu algoritmo? Área e raio. Foi difícil achar? Agora não, né? Porque eu já defini cada um. Mas no início, se eu tivesse iniciado já pela declaração das variáveis, de repente eu nem soubesse quem são as variáveis que eu iria precisar. Tá certo? Por isso que isso é uma boa técnica. Agora sim, a gente vai lá para cima, de raio, as double. Aí a gente voltaria para aquela discussão, para saber qual é o tipo de dados mais adequado. E din área, as double. Beleza? Ok? Legal. Só que assim tá um negócio meio... Tá muito chapado aqui, né? Vamos ter que dar uma melhorada nesse negócio. Vamos ter que dar uma interação. Então, eu vou mostrar para vocês que tem uma forma de você interagir com o mundo externo, com o usuário. Então, eu vou mostrar para vocês duas caixas de diálogo muito úteis. Uma solicita uma informação e a outra exibe uma informação. Tá certo? Então eu estou falando aí de um cara que muito provavelmente alguns de vocês já conhecem. Um é um input box e o outro é um message box. Certo? O que é que vocês acham? Da gente copiar esse código aqui e colocar em outro local e remodelar ou alterar diretamente aqui? Vamos alterar diretamente aqui, né? Então pronto, esse aqui era o que era, gravem bem, era assim. Era assim. Vamos fazer o seguinte. Vou comentar esse raio, tá? Começar de leve, comentar o raio. Comentei o raio, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou solicitar ao usuário para que ele me informe o valor do raio, tá certo? Como é que eu faço isso? Por meio de uma instrução chamada input box, tá? Muito provavelmente, na minha tela aqui vai ficar pequena. Na de vocês, vocês vão escrever direto, tá? A minha tela aqui vai ficar pequena aqui. Mas vai ser o seguinte. Raio recebe INP. Aí você dá um Ctrl barra e ele escreve input box para você. Abre parênteses. Observem que aqui embaixo, nessa janelinha amarela, aparece o que a gente chama de helpers, certo? Ele me diz o nome da instrução, ele me diz onde eu estou, fica em negrito, estou no prompt. Depois eu tenho o título, eu tenho um default, eu tenho um XY aqui de posição, eu posso colocar uma ajuda, um arquivo de ajuda. E aqui eu teria um contexto que seria uma flagzinha aqui, um parâmetro para indicar, por exemplo, quem é que chamou, quem não chamou. São algumas coisas que praticamente a gente não usa, porque acaba substituindo por outras formas. Mas isso aqui é importante. O que é que ele retorna?
uma string. Ele retorna texto. Tá certo? Retorna texto. Vamos construir. E depois eu quero voltar nesse retorno texto. Mas eu quero que vocês se lembrem disso. Abre aspas duplas. Aí você digita. Digite o valor do raio. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou minimizar esse lado. E vou trazer o meu para cá. Tá? Digite o valor do raio. Aí você bota uma vírgula. Ele vai passar para o próximo parâmetro. Qual é o nome do próximo parâmetro? Qual é? Título. Então o título vai ser entrada. Fecho e tecla Enter. O que é que essa input box vai fazer? A input box ela vai abrir uma janela e vai permitir que eu digite alguma coisa. E com aquele valor digitado, eu recebo e posso executar minhas operações. Lembram-se que a input box retorna uma string, que é texto. Eu posso trabalhar um texto dentro de um cálculo? Com fórmula matemática? Não. Então eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que pegar o resultado dessa input box e converter ele em um double. Já tenho que fazer isso. Então isso aí já é uma dica para vocês. Como é que eu converto? Tudo que ele ler é string, independente do que você escreva. Não. Não. A gente vai usar essa aqui, ó. CDouble. Convert to double. Certo? Simplesmente faz só isso aqui. CDBL. Ó, abre parênteses. E lá no final, você tem que fechar um parênteses. Então, depois de entrada, fica 2 parênteses. Observa que ele fica azulzinho, ó. Significa dizer agora que o que eu digitar aqui no input box, ele lê como string, cai dentro da função cDouble, e essa aqui ela vai converter para double. Então, se você digitar com o valor quebrado, né, 15.75, ele leu 15.75. Tá certo? Aí vai dar certo. E o resto eu não vou mexer em nada. Vou manter do jeito que está. Tudo bem? Vou apagar aqui embaixo. E vou dar um F5. Vê aí se apareceu isso aí na tela de vocês. Pronto. Digita 20 e dá um OK. Olha aqui ó, o valor. Beleza?